Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui iniciando o podcast, o Contando Histórias, compartilhando testemunho, um projeto abençoado que o Senhor plantou no meu coração. E eu lembro quando eu iniciei esse processo do Senhor estar ali falando comigo, um nome nitidamente que veio foi o da Samik. E hoje, com muito prazer, Samik, eu te recebo aqui Ai, obrigada. para falar um pouco do seu testemunho, da sua história. Como eu falei Obrigada. com você, esse projeto é para que, através dos nossos testemunhos, candeias sejam acesas na vida dessas mulheres, né? Amém. Deus, ele tem sede que nós viemos viver aí uma vida verdadeiramente iluminada para a gente receber e viver tudo aquilo que ele tem para nós. E hoje o palco é seu. Conta para essas Oh, mulheres quem é a Samik, né? Como foi a história da Samik. Só para dar uma pincelada, eu lembro, Samik, que quando eu te conheci, né, eu olhava e falava, meu Deus, que mulher é essa? E eu achava assim, tão distante estar perto de você, sabe? Eu falava, ai, como eu vou me aproximar dela? E depois que eu tive ali uma oportunidade de ouvir um pouco do seu testemunho, eu falei, meu Deus, ela é igual a mim, ela é igual a tantas outras mulheres, né? Às vezes a verdade. gente cria ali uma barreira e a gente não sabe quem verdadeiramente é. E eu quero que você fale um pouco de você. Tá ótimo, obrigada. É muito importante para mim estar aqui hoje e contar um pouco do meu testemunho, porque já até me dá vontade de chorar, gente. Mas por quê? Naquele dia que eu conversei com você, em um outro evento, acho que foi a segunda vez que eu consegui expor isso. Que, assim, a minha vida foi uma vida de muita luta. Vou falar isso, eu acho que você também não sabe, né? Meu pai, ele tem esquizofrenia, uma doença séria, uma doença muito grave, que não tem cura, né? E quando minha mãe e meu pai se separou, o juiz determinou que a guarda das meninas ficariam para o meu pai e dos meninos iria para minha mãe. E nós, assim, nos separamos, né? Quando meu pai e minha mãe se separou, desde aquele dia no cartório, nós já saímos direto para a casa do meu pai, eu e a minha irmã. E os meninos ficaram com a minha mãe. E ali foi onde tudo se iniciou, né? A Sim. minha vida, que eu lembro de tudo, se iniciou naquele dia. Eu não lembro de coisas depois dessa data, porque essa data foi a data mais marcante na minha vida. Então, o que veio antes, assim, o que você viveu, a sua infância, antes daquilo foi bloqueada pelo que aconteceu com a separação dos seus pais. Exatamente, porque para você ver o tanto que isso marca e mexe com Sim. a vida de uma criança. Que a única coisa que eu lembro, parece que eu comecei a viver a partir daquele dia, do dia que eu saí com meu pai para ir morar com ele, porque eu lembro que eu não queria ir, eu queria ficar com a minha mãe. E foi uma determinação judicial, então a gente tinha que ir, né? E eu e minha irmã, nós fomos. E ali foi um momento de muita luta, esses anos que a gente viveu com meu pai, porque eu falo que meu pai, ele é um homem maravilhoso. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi de ser cristão, de aprender em Deus, de orar, eu aprendi com meu pai. Meu pai é o maior exemplo para mim de cristão. Só que tem esse outro lado, né, que é o lado da doença, de que quando ele fica nas crises, quando ele tá bem não, é uma pessoa normal como qualquer outra, Sim. mas quando tá em crise é muito difícil lidar. Como que é a crise de uma pessoa, né, que ela tem essa esquizofrenia? Então, ela tem que tomar a medicação, né, pro resto da vida. Sim. Só que às vezes essa medicação ela traz um pouco de letargia, a pessoa fica um pouco mais sonolenta e às vezes meu pai jovem não queria estar ali sempre sentindo sono, descansando, então ele parava de tomar a medicação. Quando ele parava, ele entrava em crise. Aí ele ficava com crises alucinógenas, é muito difícil de lidar com isso. E foi onde o momento que a gente mais sofreu, eu lembro assim, eu e minha irmã, foi nesse período Entendi. que foi onde eu me sentia muito abandonada. Eu não tinha um pai para cuidar de mim. E, e eu não tinha mais a minha mãe, né? Porque o juiz determinou que nós iríamos Ali, morar. ali, às vezes, você
fazia até o papel de mãe para o seu pai, né? De mãe para o meu pai. E eu teve um tempo desse, como que se a gente pegar a nossa dor, a gente ressignificar ela, a gente vai conseguir evoluir. Porque era tanta dor isso para mim, porque eu olhava assim, eu falava, gente, eu nunca tive um pai para vir comigo e falar assim, segurar na minha mão no dia de, sei lá, ir na universidade, no casamento. Meu pai não quis entrar. Por quê? Porque olha o tanto que é forte isso, né? Depois que a gente foi morar com ele, vou tentar resumir um pouco aqui, depois que a gente foi morar com ele, quando ele teve essas crises, foi onde marcou, assim, muitas coisas na minha vida. Que foi a primeira vez, né, que eu sofri abuso. Foi muito, muito difícil para mim. Então, assim, lá foi o local onde eu mais sofri isso. Dentro da sua casa ali, com o seu... Não, ali assim, que eu digo assim, na redondeza, próximos, vizinhos, Entendi. Pessoas próximas da gente, sabe? Eu acho que olhavam para o meu pai e via isso. Ele não tinha esse instinto protetor, porque quem cuidava dele era minha avó. E você tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos. Meu Deus. 5 anos de idade. Meu Deus. 5 anos de idade. E aí, mas ao longo desse período, foi com 6 anos que eu lembro assim que eu comecei a sofrer esses abusos, né? E de toque, de realmente, não sei nem se eu posso falar abertamente, né, no vídeo, de realmente de um rapaz assim que morava na nossa rua, de ter me pego pequenininha. Eu tava brincando na rua com as colegas, com as amigas, e ela falou assim para mim: vai lá na minha casa e busca uma roupinha para minha boneca, tá em cima da cama. E eu não sei até hoje se essas duas amigas fez isso para eu ir lá ou se ela falou algo espontâneo, porque hoje quando eu paro para pensar não faz sentido eu ir na casa dela sozinha, a gente tava brincando na rua, a umas 3 ou 4 casas de distância da casa dela, e ela pediu para eu ir lá. E eu saí correndo e fui lá buscar a roupinha. E quando eu cheguei, o irmão dela estava lá dentro. E ele me pegou, me colocou no colo dele e ficou, literalmente, né, esfregando meu bumbum nele ali. Aquilo foi muito impactante para mim. Eu nunca tinha sofrido aquilo, né? Então eu não conseguia nem falar, eu não falava nada, eu só fiquei. Eu travei ali no momento e ele foi fazendo aquelas coisas ali comigo. Até que eu consegui. Eu falei que eu queria pegar a roupinha e foi o momento que eu saí, peguei a roupinha no quarto da minha amiga e saí correndo. Parece que se tornou algo assim, foi acontecendo com outras pessoas em outros ambientes, porque eu acho que as pessoas olhavam e não via esse instinto protetor do meu pai. Podia abusar, porque ele é doente, ele é um maluco, ele é um doido. Era assim que as crianças referiam com a gente na rua. Seu pai é um doido, seu pai é um maluco, seu pai é louco. Então, uma pessoa igual o meu pai era e é, né? Ele não tinha não demonstrava esse instinto protetor, de zelo, de cuidado. Ele tinha que ser cuidado. Sim. Então, assim, foi muito difícil para eu poder conseguir falar isso. Eu não conseguia, gente, falar. Porque uma coisa que doeu muito em mim foi um dia quando eu tentei falar para minha mãe. E aí minha mãe virou e falou para mim assim: você acha que eu não já sofri abuso também? Eu já sofri abuso. No momento que você foi pedir socorro, que eu fui falar para ela. E aí, outra hora, ela falou assim para mim: se você não me falou isso antes, capaz porque você estava gostando. Isso me feriu muito, muito, muito. Então, a partir daquele dia, eu não conseguia mais falar com ninguém. Eu não conseguia expor isso para ninguém. Porque eu senti que a única pessoa que poderia me proteger era minha mãe. E eu não fui protegida. Já não era pelo meu pai e não fui pela minha mãe. E às vezes eu lembro que quando eu fui ficando mais adolescente, eu tentava bater de frente demais com a minha mãe.
E aí, hoje que eu entendi por que que eu batia tanto de frente com ela. Porque eu carregava essa mágoa, eu carregava esse rancor dentro de mim. Porque foi, como você falou, né, Sami, que é uma criança que estava totalmente desprotegida, que estava sendo cuidada por alguém que era para ser o protetor, o papel de pai, e ele estava trocado os papéis, na verdade, vocês que estavam ali para cuidar. E ali, quando você pediu socorro, que é o outro papel de proteção da mãe, né? E ali chega um momento de, mas eu também já passei por isso. Então, talvez ela, Tá ali naquela situação também, ela voltou ali à tona para e a não foi dor curada. dela. E não foi curada. Exatamente. E vai ali virando um redemoinho Uma bola que de uma neve. bola de neve. E assim, e eu lembro que quando você contou, tem coisas que você está contando aqui que eu nem sabia, mas o pouco que você contou para mim, eu olhei e falei, meu Deus, sabe? Às vezes, assim, a gente não dá passos na nossa vida por conta de, porque, eu não tenho condição, mas é porque, eu não tive a oportunidade. E quando você se pega com uma história como a sua, e assim, você vai desencadear aqui, e onde você chegou é falar, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu falo que a gente tinha tudo para dar errado. Sim. Tudo para dar errado. Nós somos eu fui abusada, não tinha um pai protetor, meu pai e minha mãe se separou cedo. Então, assim, a gente tinha tudo para dar errado. E eu acredito que Deus foi muito misericordioso. Sim. Porque eu só vejo Deus. Quando eu penso onde meus irmãos, onde a minha irmã Lídia, a gente chegou, eu vejo Deus nitidamente na nossa história. O cuidado dele. O cuidado de Deus. Porque, assim, meu pai, chegou um momento que ele tinha crises tão pesadas, que ele tentou colocar fogo dentro de casa com a gente dentro. Eu, minha avó e a Lídia, minha irmã. Eu lembro, eu tinha 6 anos nessa época. Meu pai cortou o botijão de gás para arriscar, para pôr fogo na casa com a gente dentro, trancou a porta. Eu lembro que minha avó pulou no meu pai e minha irmã tentou segurar ele e eu, pequenininha, saí arrastando um botijão de gás para levar para a rua, para o meu pai não colocar fogo. E várias outras situações, né? Eu lembro da nossa conversa, você até relatou também da fase que você veio a Brasília, que você teve ali um momento de morar de favor, de passar também, né, pelos desafios de não estar na sua casa, de estar ali, essa luta, não parou ali, né, Não parou ali. Samick? Foi. Depois eu fui morar com uma tia minha. Então, assim, é como se a gente nunca teve uma casa mesmo ali, de fato. Pai, mãe e os irmãos, sabe? Morando juntos. E eu carreguei por muito tempo essa dor e eu falava assim, meu Deus, o meu pai, ele é um cristão. Quando ele tá bem, ele é uma pessoa maravilhosa, foi ele que me ensinou tudo. Mas eu nunca senti que eu tivesse um pai, uma proteção. Eu senti falta muito disso quando eu casei e na faculdade, por exemplo, eu via muitos pais indo com os filhos e eu falava assim, caramba, ou então tinha o apoio do pai, né? Meu pai, eu vou fazer tal coisa, meu pai vai me levar não sei para onde, ou então não, meu pai vai buscar o meu material. Sim. A gente passava o dia inteiro, integral na faculdade, muito pesado. E ali eu pensava assim, falava, caramba, eu não tenho um pai para contar. Eu não tenho um pai para contar. Samki, e como foi assim para você de não permitir tudo que você viveu? Porque assim, você viveu coisa muito pesada. Você viveu abuso, você viveu uma separação de uma forma bem agressiva. Você viveu um momento que você pediu por socorro e as pessoas que você mais achava que ia estar te protegendo foram as palavras mais pesadas que você recebeu na hora do socorro. Como que foi que essa Sami que
falou, cara, eu não vou parar, minha vida não vai parar, eu não vou estagnar numa depressão, eu não vou jogar fora os meus sonhos. Como que foi isso? Então, ao mesmo tempo que a gente passava por essas dificuldades com meu pai, né, e com a minha mãe e tudo, eu lembro que a minha mãe sempre falava isso para mim: minha filha, quando você crescer, você vai estudar. Minha mãe, ela é uma dona de casa, uma mãe muito dedicada ao lar, à casa, a cuidar da casa. E ela falava assim para mim: no dia que você estudar, minha filha, você vai estudar e você vai conquistar tudo que você quer. Tudo que você quer. Você vai poder ter seu carro, você vai poder ter uma casa boa. Ela sempre ia falando essas coisas. E eu lembro que eu pegava essas palavras para mim. Eu já Legal. ativava o que hoje a gente aprende, o que ensinam em um curso. Eu já usava isso, Sim. porque eu guardava essa palavra e eu me via lá na frente. Uau. Eu me via lá na frente, realmente conquistando as coisas, eu me via dirigindo, eu me via fazendo essas coisas. Você não podou seus sonhos. Não podei meus sonhos. E eu pensava assim, quando eu via meu pai tão vulnerável, eu olhava e falava assim, cara, eu tenho que evoluir, eu tenho que mudar de vida, porque eu tenho que trazer, eu tenho que levar meu pai, eu tenho que tirar meu pai dessa realidade. E a gente foi sofrendo tantas coisas em volta, preconceito da própria família, Sim. preconceito com vizinhos, amigos, dentro da própria igreja, muito. E aí eu fui olhando para aquilo, eu falava assim, eu falava assim, eu não quero ser mais humilhada por ninguém, eu não quero mais ser rejeitada, eu não quero mais ser olhada com olhar de dó, eu não quero mais que as pessoas olhem para mim dessa maneira. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam realmente uma pessoa que evoluiu, que cresceu na vida, que correu atrás dos seus sonhos. Sim. E foi isso. E Deus colocou assim no meu coração essa garra. Eu acho que pelo fato da gente sempre ter cuidado do meu pai, eu e meus irmãos, minha irmã, a gente desenvolveu isso muito forte dentro da gente, de correr atrás, de querer lutar para conquistar as coisas, de não ficar aqui estagnado pensando, ai, meu pai está aqui, meu pai vai me ajudar. E se acontecer qualquer coisa, meu pai está aqui atrás para poder me socorrer. Ou então deixar a bagagem, né, das situações negativas fazer com que você olhe para trás e não foca ali no futuro e não foca ali no que tem mesmo para você viver, né? Porque eu vejo assim, a nossa vida, ela tem sim momentos de bênção, mas tem sim momentos também de desafio, né? De Você falou que você lutas. estava a sua vida inteira, uma vida no altar, uma vida com Deus. Você já conhecia Jesus. Sim, eu E, nasci num lar cristão, nasceu no lar cristão. um E lar às vezes evangélico. o preconceito vem disso, né? Uai, mas como é? Como que é crente? Como que crê em Jesus e está vivendo isso? Parecendo que quando você aceita e está caminhando com Deus, você vira aqui numa bola e nada acontece. E é pelo contrário. É no momento mesmo da aflição, no momento mesmo que o inimigo vem e prova o nosso coração. Porque ele quer exatamente isso, ele quer colocar na nossa mente que nós não somos capazes, que a gente não vai viver os planos do Senhor e que às vezes quantas mulheres, quantas pessoas colocam a culpa até em Deus, Exatamente. né? Como eu, uma criança, estou vivendo isso, Deus não está olhando para mim. Isso não aconteceu com você. Não, nenhum momento. Você, De olhar e questionar Deus, não. Mas pelo contrário, eu olhava e eu falava, eu tenho que crescer, eu tenho que mudar, eu tenho que sair dessa realidade. Eu tenho sim. que ir para um meio que eu não vou ser abusada. Eu Uou. tenho que evoluir para ninguém abusar de mim, para ninguém tocar em mim. Eu fui trabalhando, buscando isso na minha vida. Quando eu quando eu quando eu paro para pensar todas as coisas que a gente viveu, eu só consigo olhar e ver a gente sempre tentando vencer um gigante, lutar contra uma dor, contra um problema, contra os preconceitos que meu pai vivia, contra essa vergonha de ser uma pessoa assim muito, muito, muito simples, muito humilde. Meu pai pregava dentro do ônibus. Meu Deus. Eu morria de vergonha daquilo, de ver meu pai pregando. Porque geralmente Ah, quando você ele ficava ali desconfortável, né? ficava desconfortável, Sim. porque a gente ia para algum lugar, estava andando e ele entrava dentro do ônibus com a Bíblia na mão e começava a falar.
E geralmente ele fazia isso quando ele estava em crise. Então, quando ele estava em crise é onde aconteciam as coisas mais difíceis na nossa vida. E é engraçado, é interessante, né? Não é engraçado. É que a gente é de uma geração, hoje em dia, sou cristão, né? É, é luxo, É né? Então normal, é o máximo, né? Eu tô na vibe. Mas há anos atrás, né? Há décadas atrás, era vergonha, né? As pessoas ocultavam, as pessoas iam, igual você falou, de, né, do seu pai ir no ônibus e falar. Hoje em dia, era né? taxado como louco. E ele, Mas naquela né, época ali era uma época era, de, ai meu Deus, que saco, um crente aqui, né? e era taxado como louco, né? E de fato, isso marcou muito a minha vida, porque eu fiquei, quando eu fui para minha adolescência, assim, eu desviei. E eu nunca mais tinha voltado, e eu fiquei muitos anos longe, por conta justamente disso, desse preconceito, do que a gente viveu naquela época. De que, ai, seu pai é louco, ele é Sim, cristão, por isso que ele prega no ônibus, é doido, ele é como se meu pai não tivesse valor nenhum. Ser cristão era ser uma pessoa simples, humilde, de uma cidade satélite, de uma cidadezinha pequena, de uma igrejinha de bairro. Tipo assim, era só essas pessoas que iam para a igreja, pessoas simples, humildes, era como se fosse isso. Então, eu tentei fugir disso. sim. A minha adolescência, a minha época de faculdade e depois também, eu não queria, eu tinha vergonha de falar que eu tinha sido cristã. Tinha vergonha, eu fugia desse meio, desse ambiente. E às vezes, sabe, porque também, como você mencionou na época, na própria igreja ali as pessoas não sabiam lidar com a situação do seu pai, como você falou, né? As pessoas ali, elas julgavam também de uma certa forma. Sim, era muito forte. Mais um ambiente que era para proteger, e na verdade, Nós éramos expostos também, né? sim, Porque meu pai tentava, tadinho, servir na igreja. Eu lembro muito dele tentando servir e ele nunca pôde de fato servir. Por quê? Porque tinha esse preconceito com ele, né, quanto em relação à doença, de que ele não podia fazer as coisas. Por quê? Porque ele tinha a doença, ele tinha um problema. Então por isso também que ele entrava em crise, porque ele queria não tomar a medicação para ele ficar mais sóbrio, mais vivo, sim. ter mais gás, ânimo para fazer as coisas, do que ficar muito sonolento, porque a medicação faz isso, né? Então, isso gerou muita dor, muitos conflitos, e meu pai também foi muito abusado também na igreja. Meu pai era um homem assim que pegava o salário dele inteiro e comprava Bíblia, livros, fita. Na época eu lembro que era fita e violão e microfone, tudo que você pensar assim. E às vezes a pessoa da igreja pegava bicicleta, som, as coisas e escondia e não queria entregar. E por que faziam isso? Era fácil tirar dinheiro do meu pai. Era fácil, era só falar que estava passando necessidade, que precisava comprar uma cesta básica. E ele dava dinheiro e ele comprava livro, Bíblia. E eu fico pensando, gente, como que pode as pessoas reter isso? Pegava algo de uma pessoa doente. Por quê? Porque ele Sim. era uma presa fácil. E é bem interessante você tocar nesse assunto, Sami, porque nós hoje, como mulheres e homens de Deus, a gente tem que cuidar muito, gente, do nosso papel aqui de seguidores de Cristo. Saber que nós estamos aqui para fazer aquilo que Cristo fez. E infelizmente existem pessoas que não fazem o que Cristo fez. E aí mancha Mancha. o evangelho, né? Mancha o que o Senhor nos chamou para a gente estar aqui, para a gente ser testemunho. Esses dias, até no meu momento com Deus, veio no meu coração. A gente precisa cuidar do nosso eu, do nosso dentro e do nosso fora, para que o nosso testemunho comece a se alargar. Porque uma pessoa na igreja, e a gente fala aqui de igreja, mas é em qualquer lugar, é na igreja, é no trabalho, é dentro da sua casa. Não viver uma maquiagem, mas viver uma verdade, né? Nós estamos aqui para amar um ao outro e a gente está aqui para ser testemunho. Exatamente, isso mexeu muito, porque eu e a minha irmã, a gente conseguiu ressignificar esse problema, nessa dor. Mas o meu irmão, não. Meu irmão mais velho, ele fala em alto e bom som. Eu odeio crente. Olha isso. Eu odeio. Tipo assim, pra ele é tudo mentiroso, é tudo enganador, é tudo.
Então, assim, olha o tanto que isso... E até hoje o meu irmão sofre muito, né? Por conta de várias coisas que a gente passou e tudo, mas, Uhum. assim, em relação a ser cristão, até hoje, meu irmão não vai para a igreja, meu irmão não frequenta, e meu irmão também foi criado dentro do evangelho. Sim. Mas isso trouxe uma dor tão grande para ele, e eu vejo também hoje, né, que eu vejo que é o inimigo mesmo, que trabalha isso, sabe, no Sim. subconsciente dele, para ele não ser liberto, de fato, se livrar, porque se a gente for pensar, se a gente carregar essa dor, esses traumas, a gente é que fica preso. Fica. Não é o outro, não é É. quem abusou de mim. Quem abusou de mim, às vezes nem lembra. E o Tem um nosso tio meu que juiz é, faleceu, é é Jesus, né? Jesus. Porque eu falei assim, meu Deus, se eu estivesse trazendo tudo isso, talvez hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. De ter casado novamente, de ter a minha filha, que era um sonho ter uma menina Deus para cuida dos fazer detalhes, né? para fazer um casalzinho. Se eu tivesse ficado presa e amarrada nisso, eu não teria mudado a rota, os meus planos, os meus sonhos. Não tinha mudado se eu tivesse ficado presa naquilo. Outra coisa que me libertou muito foi eu olhar para minha mãe e eu decidi, um dia, eu decidi, que eu acho que foi até não sei se foi no Revisão de Vidas, eu tinha decidido que eu iria perdoar minha mãe. Amém. Eu decidi que eu ia libertar ela. E eu não consegui, eu lembro que isso era tão forte que um dia eu comecei a fazer pergunta para mim mesma. Por que eu não consigo falar que eu amo minha mãe? Eu não consigo verbalizar que eu amo. Mas eu achava que minha mãe era muito durona, muito secona. Eu achava que, como ela não falava, filha, eu te amo, eu tô aqui para cuidar de você, filha, conta comigo. Como eu não tinha isso, eu achava que era por culpa da minha mãe. Tipo assim, mas por que eu tenho isso de não falar que eu a amo? Porque eu não me permitia, eu não aceitava eu falar que eu amava ela por conta dessas dores, dessas prisões que eu fiquei. Sim. Porque isso também eu carreguei na minha vida. Eu nunca entendi por que o juiz deu a guarda de meninas pro meu pai. Então, eu ficava assim, pensando, será que a minha mãe não lutou, não brigou por isso na justiça? De falar que a gente tinha que ter ficado com ela e os meninos ter ficado com meu pai? Porque quando a gente saiu também do cartório, eu lembro que minha avó verbalizava muito isso. Isso é loucura. Como que um pai doente vai ficar com duas filhas meninas? Sim. Sempre verbalizava isso. E ela falava, Marinha, que a minha mãe falava, Marinha não falou isso, por que ela não falou? Isso é loucura, Marinha tinha que ter dito isso. Então minha avó sabia da preocupação que era, sabe? Da gente ficar morando com meu pai, um homem doente. Sim. Ela tinha essa preocupação pelo fato de ser mulher, né? De ser menina. Então, assim, tudo isso que eu carregava dentro de mim, eu decidi que eu ia libertar. E a minha vida mudou a partir desse dia. Quando eu olhei e eu falei assim, caramba, eu preciso ser uma mulher diferente. Eu preciso ser uma mãe diferente. Eu preciso ser uma profissional. Eu sou tão boa como profissional. E isso foi quando você estava no Revisão de Vida, Isso. que é um retiro, né, espiritual, um momento com Deus. Então foi nesse momento ali, você já uma mulher, certo? Então foi ali que você girou a chave e falou, deu oportunidade para Deus curar as feridas que precisam curar. Exatamente, ó, mulher formada, independente, trabalhando, tinha minha empresa já, e me peguei nessa fragilidade. Sim. Parecia que eu era tão forte, mas ali era só realmente uma muralha mesmo, por conta de dores que a gente guarda. E eu falei assim, eu não quero carregar mais essa dor. Como que eu vou falar pro meu filho? Como que eu vou ensinar para ele, sendo que eu carrego essa mágoa da minha mãe? Sendo que eu carrego isso. E minha mãe nem sabe. E O peso era era seu. meu, não era dela, o fardo era meu. Exatamente. A dor era minha, o sofrimento era meu. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Carrega a mala, carrega a dor
e não compreende que esse peso, eu falo a mochila, né? Que essa mochila pesada, ela vai para quem está carregando. Exatamente. Não Não é para o é outro. a palavra lançada, que às vezes a pessoa fala e nem sente, nem vê, nem percebe, e a bagagem está Tá crescendo. crescendo. Eu falo isso pro meu filho muito. A gente é que permite que o outro nos afete, nos ofenda. A gente é que permite aquela palavra fazer sentido, ser uma flecha na nossa vida. Então, assim, do mesmo jeito que a gente olha e pega as coisas boas, poxa, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou melhorar, eu vou vencer, eu vou me formar, eu vou estudar, eu vou montar minha empresa, eu vou trabalhar. A gente também fica preso naquela você não pode, você não consegue, você não vai dar conta, você não é bonita, você não é boa o suficiente, você não é inteligente. Tudo isso que eu tô te falando eu já ouvi, tá? Todas essas palavras. Sim. Você não é boa, você não é bonita, você não é inteligente, você não pode, você é pobre. Todas essas palavras. Eu fui tentando passar por cima dela, sabe? Que eu veio na vida como se fosse um rolo compressor e eu tentando pular e vencer ela. E eu percebo que eu fui melhorando mais quando eu liberei perdão. Quando Glória eu a Deus. pensei e eu falei assim, eu decidi. E é uma decisão. Perdoar, amar é uma decisão. E eu decidi a partir daquele dia que eu iria ser uma pessoa diferente, porque eu fiquei com vergonha. Olha que interessante, eu fiquei com vergonha, Monique, de mim como profissional, porque eu era tão boa como profissional. E eu falei, como que eu sou tão boa como profissional? Como que eu cuido tão bem dos meus pacientes? Como que eu ensino? Como que eu falo tão bem? Como que eu estudo muito para poder falar, fazer o que eu faço? E eu não cuido bem da minha família. Eu guardo uma mágoa dessa da minha mãe. Como que eu vou ensinar isso pro meu filho? Exatamente. Isso foi o que me matou por dentro. E foi o momento que eu decidi liberar perdão. Falei assim, eu não quero mais essa capa. Eu vou viver esse lado meu profissional e tudo, amar, cuidar das crianças integralmente, mas eu preciso liberar a minha mãe, as dores, os abusos que eu passei, que não foi só um, foram vários. E aqui Hoje, você falou do abuso emocional, abuso físico, né? As palavras lançadas. Então, assim, foi uma aglomeração para dar errado. para dar errado. Né? É uma improvável estar aqui sentada. Exatamente. Exatamente isso, né, Uma Sammy? improvável. Se a gente for se parar para eu pensar assim, eu tô falando da minha família, hoje eu e minha irmã, nós estamos muito bem. Então, assim, nós somos um exemplo para nossa família. Não só para a geração que era da nossa mesma idade, de primos, Sim. mas até para gerações atrás da gente, sabe? Tipo, então, assim, quando a gente para pensar, é loucura pensar isso. Como que pode você chegar nesse nível? Deus é maravilhoso. É a misericórdia de Deus. E é o a gente querer também. Abrir, sim. dar espaço, decidir mudar, decidir liberar perdão, decidir querer, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. E é por isso que eu tô aqui hoje. Glória a Deus. Com esse testemunho lindo que hoje eu tive a oportunidade de ouvir junto com vocês, histórias aqui que eu não sabia. Então, mais te admiro, mais vejo a mão de Deus na sua vida. Amém. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente questiona, como você falou, às vezes coloca a bagagem, não flui, mas você tem a oportunidade de fazer diferente. E você fez diferente. Você fez naquele ditado, né? Do limão à limonada. Do limão à limonada. Né? Você foi, tudo estava acontecendo ali para destruir você, mas as palavras e tudo que você viveu não foi maior do que aquelas que a sua mãe falou, aquilo que você viveu num momento com Deus. Foi ali onde a chave virou, né, Sammy? E hoje você é uma mulher como você falou. E não é o que você fala, mas o que quem está ao seu redor enxerga. De olhar para você e admirá-la. Né? E antes
as pessoas podem até estar admirando uma Sammy que não sabia quem era de verdade. E hoje a admiração vai ser muito maior, minha irmã, porque o que você viveu e quem é você hoje, é igual você falou, é a misericórdia de Deus. A misericórdia. E o Senhor, ele permite, às vezes, situações, né? E aquilo ali já vira um testemunho para mostrar para você, mulher, às vezes tá passando por alguma situação muito parecida com a Sammy. E ali a dor, a ferida, as palavras, os abusos fizeram com que você paralisasse, trancasse ali, né? Os seus sonhos, botasse numa gaveta e jogasse fora a chave. E não é isso que o Senhor tem. Não é isso que o Senhor tem. E eu gostaria, Sammy, de finalizar você falando para essas mulheres que estão nos assistindo hoje, sabe? Qual é a mensagem que está no seu coração? O que você pode aí para acender a candeia dessas mulheres nesse dia? Acho que a palavra-chave de tudo isso é, mulher, liberar perdão, ter amor próprio. Eu vou falar uma frase, né? A gente às vezes fala só as coisas difíceis. Minha mãe falou uma frase essa semana. Ela falou assim para mim: Sammy, você é uma pessoa que, minha filha, eu não imagino você com raiva dos seus irmãos, com nenhum tipo de problema, porque você é uma pessoa que você leva alegria para as pessoas. Você é uma pessoa que tem um amor tão grande no seu coração. Eu vejo isso muito forte em você desde que você nasceu. Eu falei, meu Deus, olha que palavra linda. Por conta dessa liberação desse perdão, de eu não querer mais guardar essa mágoa, olha o que eu ouvi essa semana da minha mãe. Um reconhecimento que aquilo ali encheu meu coração de alegria. Eu falei, Deus, obrigada por eu abrir mão dessa dor, desse problema, ter jogado fora para eu poder hoje viver isso, ouvir isso da minha mãe. Então, é isso, é realmente liberar perdão, não importa a sua dor. Deus é que vai fazer o sentido da sua dor. Libera perdão. Liberar perdão, você vai estar se liberando, mas não pensa, você não precisa conviver com a pessoa que foi o seu abusador. A palavra, a mente, a pessoa. Então é isso, libera perdão. E realmente faça do suco uma limonada, vença esse gigante. Amém. É isso. E hoje a Sammy que está aqui dando o testemunho dela, e amanhã o seu testemunho vai estar aí acendendo candeias, né, Sammy? Exatamente. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para a gente ser luz, tirar a candeia que está ali apagada, debaixo ali da cama, e acender e colocar no lugar mais alto para glorificar esse Deus tão lindo, que Ele ama, que Ele cuida e Ele quer sempre o nosso melhor. Minha querida, eu quero te agradecer por esse momento. Que bênção ter você aqui. Muitíssimo obrigada, viu? Glória a Deus. Amém. Tchau, gente. Obrigada. E a gente vai estar aí semanalmente postando aí vídeos para edificar a nossa vida e a nossa fé em nome de Jesus. Venha, gente, acompanhe essa mulher, porque isso daqui é transformador. Compartilhar, isso é transformador. Compartilhar os testemunhos. É verdade. Tchau, tchau.